Olá, estamos aqui no episódio número 14 do Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL. Do quarto ano da graduação, eu sou Fernando Iocomiso. A pauta de hoje é o uso de inteligência artificial no judiciário brasileiro. É notável a presença da inteligência artificial no nosso cotidiano, atualmente, e como essa tecnologia está tão infiltrada nas nossas vidas, ao ponto de ser necessário a análise de até que ponto é condizente a utilização da IA no dia a dia. Paralelo a isso, o sistema judiciário vem sofrendo uma sobrecarga de demandas. Isso faz com que seja buscado cada vez mais alternativas a fim de automatizar tarefas repetitivas, classificar processos, identificar demandas semelhantes e até auxiliar na redação de minutas de decisões. Nesse episódio, vamos abordar exemplos concretos e discutir as vantagens e limites dessas ferramentas. A IA pode agilizar o andamento de processos, mas também levanta dúvidas sobre a transparência algorítmica, possíveis vieses e a responsabilidade pelas decisões. Afinal, é possível confiar em uma sentença redigida por uma máquina? Como garantir que o uso da IA respeite direitos fundamentais como contraditório, ampla defesa e imparcialidade? Diante de tudo isso, vamos refletir sobre o impacto da IA para a formação de novos juristas e operadores do direito, e como equilibrar a inovação com a responsabilidade, sempre mantendo o foco na promoção de uma justiça mais eficiente, mas também mais justa e humana. Para isso, nesse episódio, temos a honra de conversar com o professor Marcos Enhard, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre pela Universidade Federal de Alagoas, professor de Direito Civil dos cursos de mestrado e da graduação da Universidade Federal de Alagoas. Professor, é uma honra imensa recebê-lo. Professor, para conversarmos, podemos dizer que o judiciário brasileiro enfrenta uma sobrecarga de processos, com milhões de ações em tramitação, o que compromete a celeridade e a eficiência da justiça. Para enfrentar esse desafio, os tribunais têm adotado tecnologias de IA para automatizar tarefas repetitivas, classificar processos e auxiliar na tomada de decisões. Dessa forma, com o avanço da IA, o Brasil vem tomando atitudes a fim de regularizar essa tecnologia. Em 2024, foi aprovado o PL 2338, sob relatoria do senador Eduardo Gomes e de autoria do então presidente Rodrigo Pacheco, que de forma inovadora buscou incentivar o desenvolvimento e o uso da IA no Brasil, ao mesmo tempo que prevê a garantia dos direitos fundamentais. Professor, você poderia nos explicar quais são os principais desafios que o judiciário brasileiro enfrenta e que fazem da IA uma possível solução? No mais, e também como a resolução do CNJ número 615 de 2025 pretende certificar a aplicação dessas tecnologias de forma a proteger os direitos fundamentais. Professor, em 2017 foi implementado no STF o sistema de inteligência artificial chamado Victor, que recebeu um nome em homenagem a Victor Nunes Leal, falecido ministro da Corte Suprema, autor da obra Coronelismo, Inchado e Voto. Em 2019, no STJ, o sistema de inteligência artificial chamado Sócrates tinha a função de análise semântica das peças processuais com o objetivo de facilitar a triagem de processo, identificar casos com matérias semelhantes e pesquisa de julgamentos do tribunal que pudessem servir como precedentes para o processo em exame. Posteriormente veio o sistema denominado Atos, em homenagem ao ministro Atos Guzmão Carneiro, onde foi criado em 2019 com o objetivo de identificar, mesmo antes da distribuição aos ministros, processos que pudessem ser submetidos à afetação para julgamento sob rito dos recursos repetitivos. O seu intuito é auxiliar o agrupamento de feitos visando a geração de decisões iguais com base em modelos de precedentes. Professor, como os sistemas como o Victor, o Sócrates e Atos têm ajudado a tornar o trabalho do STF e do STJ mais eficiente? É possível já visualizar resultados concretos desde que esses sistemas passaram a ser utilizados? A honra é minha estar aqui conversando com vocês no Direito em Pauta, dando os parabéns logo para a iniciativa, pelo projeto. É tão difícil a gente ver projetos legais hoje que permitam que a gente discuta direito em outros formatos. Fico feliz pelo convite que eu recebi. Para começarmos, professor, podemos dizer que o judiciário brasileiro enfrenta uma sobrecarga de processos, com milhões de ações em tramitação, que compromete a celeridade e a eficiência da justiça. Para enfrentar esse desafio, os tribunais têm adotado tecnologias de IA para automatizar tarefas repetitivas, classificar processos e auxiliar na tomada de decisões. Dessa forma, com o avanço da IA no Brasil, vem tomando as atitudes para regularizar essa tecnologia. Em 2024, foi aprovado o PL 2338, sob relatoria do senador Eduardo Gomes, e de autoria, então, do presidente Rodrigo Pacheco. E, de forma inovadora, busca incentivar o desenvolvimento e uso de inteligência artificial no Brasil, ao mesmo tempo em que prevê a garantia dos direitos fundamentais. Professor, você poderia nos explicar quais são os principais desafios que o judiciário brasileiro enfrenta e que fazem a IA uma possível solução? E mais, e também com a resolução número 615 de 2025 do CNJ,
que pretende certificar a aplicação dessa tecnologia de forma a proteger os direitos fundamentais? Bom, Fernando, você me faz uma pergunta que permite a gente refletir um pouquinho sobre o que acontece com o judiciário e a tecnologia. A gente está sempre andando atrás das inovações tecnológicas. Eu quero falar no sentido de que o direito precisa primeiro que o fato social aconteça para depois a gente regular. Foi assim há um tempo atrás, já tem uma década, quando a gente começou a falar sobre digitalização dos autos e processo judicial eletrônico. E agora a gente vive uma segunda onda no impacto da tecnologia na gestão e na atuação do Poder Judiciário, justamente com a tentativa de regular a inteligência artificial. Fernando, foi muito legal você começar referindo ao marco regulatório da IA que está no Congresso, para chamar a atenção para quem está ouvindo a gente que nós não temos uma lei geral no Brasil que regulamente IA. O que a gente tem até agora são ideias, são propostas, e não só uma. A gente tem uma que tem algum protagonismo, porque já passou pela Câmara e para o Senado e agora voltou para a Câmara dos Deputados. Mas o fato é que, enquanto a Europa, por exemplo, já tem alguma regulamentação e um ponto de partida para lidar com esses assuntos, a gente vive hoje no Brasil um momento de regulações setoriais. O que eu quero dizer com isso? Bom, na falta de uma legislação geral, o Poder Judiciário resolveu disciplinar como é que deveria ser o uso da inteligência artificial internamente. Então, quando a gente fala das resoluções do Poder Judiciário, a gente tem que entender qual é o escopo dela. É disciplinar ou tentar, de alguma forma, uniformizar, padronizar o uso no nosso país pelos diversos tribunais de justiça de soluções, de aplicações, de ferramentas de inteligência artificial. Se a gente for pensar em matéria de regulação, de regulamentação, a gente já tem, desde 2020, uma primeira resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 332, ela é de 2020, e agora a gente tem uma resolução que, no momento da nossa gravação, ainda está em vacatio legis. A resolução é de 11 de março de 2025, mas lá no finalzinho do texto, a resolução estabelece 120 dias de vacatio legis. Então, só no mês de julho de 2025 é que a gente vai ter a resolução entrando em vigor. E essas duas resoluções são um bom exemplo do que acontece com a tecnologia do Poder Judiciário. Sabe qual é a grande diferença entre a primeira para a segunda resolução, Fernando? Entre outras coisas, é que não havia IA generativa, não havia ChatGPT, não havia Gemini em 2020. Então, veja, 4, 5, 6 anos para o direito é um tempo relativamente pequeno. Mas se a gente for falar em termos de tecnologia, a gente tem um avanço, um incremento absurdo em relação a isso. A tecnologia que a gente usava em 2020 hoje ficou para trás, ficou obsoleta. Só a gente vê, por exemplo, a qualidade da resposta que as aplicações de IA entregam a gente e a previsão de que até dezembro de 2026 a gente dê outro salto com a chegada ou com a disseminação dos famosos agentes, tá, de inteligência artificial que vão poder executar atividades que hoje vão depender de comandos ainda em relação a isso. Mas qual é o problema? A IA serve para muitas coisas, mas toda vez que se fala de inteligência artificial no judiciário, eu só ouço uma preocupação, que é a redução do acervo de processos. E aí, depois que a pessoa fala disso, às vezes alguém lembra de eficiência. Mas eu não vejo ninguém preocupado, pelo menos no discurso geral, sobre a qualidade das decisões que estão sendo produzidas utilizando essas ferramentas de inteligência artificial. E aí, o problema também é que o termo inteligência artificial, ele serve como um guarda-chuva para designar várias coisas. Você pode estar num serviço de streaming sem saber o que é assistir e pedir para o algoritmo do streaming lhe surpreender e sugerir alguma coisa para você assistir com base no seu comportamento. Você pode pedir para o aplicativo do trânsito escolher um caminho que seja mais rápido para você chegar no seu destino ou estabelecer uma rota alternativa. Ou quem sabe você pedir auxílio para decidir. E veja que eu falei auxílio para decidir como suporte à decisão e não pedir para o robô ou a aplicação de IA substituir a atuação de um ser humano. Eu acho que esse é o nosso primeiro e grande desafio, tá? Como é que as pessoas estão usando a inteligência artificial no Poder Judiciário? Aqui eu me refiro em geral a defensores, promotores, advogados, juízes, mas principalmente servidores, aqueles que recebem os processos, fazem a primeira análise
Por que eu digo isso? Se teve um hiato entre 2020 e 2025 em matéria de regulação, as pessoas estavam usando inteligência artificial e as ferramentas enquanto isso. E tem muita gente, Fernando, usando de maneira inadequada, usando de maneira perigosa e usando sem nenhum tipo de formação, sem nenhuma capacitação. Um dos grandes méritos para mim da Resolução 115 é estabelecer a necessidade de capacitar todos os servidores do judiciário que vão trabalhar com inteligência artificial, o que a gente não via acontecendo nos anos passados. Fernando, a gente vive um momento curioso, é mais ou menos assim. Não pergunte se eu uso ou não, que eu não vou admitir para você se eu estou usando ou se eu não estou utilizando. Muitas vezes, na minha sensação é que faltava transparência. O tribunal de cada estado costumava dizer na imprensa se ele estava adotando ou não ferramentas de inteligência artificial. Só que a gente não sabe, Fernando, qual juiz especificamente está usando, como ele está usando e qual é a quantidade de processos que ele está decidindo para os quais ele utilizou essas ferramentas. Então, a gente vive um momento que falta para a comunidade em geral um acesso mais facilitado a essas estatísticas, que eu espero que passe a acontecer agora com a criação pelo CNJ de um comitê específico, para que a gente possa entender melhor esse impacto no Poder Judiciário. Professor, em 2017 foi implementado no STF o sistema de inteligência artificial chamado Vitor, que recebeu este nome em homenagem a Vitor Nunes Leal, falecido ministro da Corte Suprema, o autor da obra Coronelismo, Enxada e Voto. Em 2019, no STJ, o sistema de inteligência artificial chamado Sócrates tinha a função de análise semântica das peças processuais com o objetivo de facilitar a triagem de processos e identificar casos com matérias semelhantes e pesquisa de julgamento dos tribunais que pudessem servir como precedente para o processo em exame. Posteriormente, veio o sistema denominado Atos, em homenagem ao ministro Atos Guzmão Carneiro, onde foi criado em 2019 com o objetivo de identificar, mesmo antes da distribuição aos ministros, processos que pudessem ser submetidos à afetação para julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos. O seu intuito é auxiliar o agrupamento de feitos, visando a geração de decisões iguais com base em modelos de precedentes. Professor, como os sistemas Vitor, Sócrates e Atos têm ajudado a tornar o trabalho do STF ou do STJ mais eficiente, entre aspas? É possível já visualizar resultados concretos desde que esses sistemas passaram a ser utilizados? Acho que sim, a resposta é positiva. Primeiro pelo seguinte, o uso dessas aplicações pelos tribunais superiores mostra aos tribunais estaduais que é possível utilizar a inteligência artificial de modo consciente, de modo ético, para atividades específicas que não são atividades de substituir seres humanos para tomar decisões. Os casos que você menciona têm um ponto comum a todos eles. A gente está falando de processos massificados, de uma grande quantidade de ações, e da necessidade, primeiro, de conferir um tratamento uniforme a situações semelhantes. Segundo, a capacidade que tem as aplicações de inteligência artificial de lidar com um volume muito grande de dados para buscar padrões, para mostrar onde é que estão discrepâncias, e isso serve de suporte à decisão do ser humano. Os casos que você menciona, Fernando, são de utilização da inteligência artificial como atividade meio, como atividade de apoio. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nenhuma dessas ferramentas que você mencionou, ela indica a decisão adequada. Ela apenas serve dentro do processo da atuação do servidor ou do julgador como uma forma de auxílio para poder organizar, para poder estabelecer, avaliar riscos, verificar opções e, sobretudo, identificar padrão. Tá? Então, essas ferramentas mostraram que é possível o Poder Judiciário se beneficiar do uso da inteligência artificial, claro, sim. E é a partir do uso delas e da experiência com o uso delas que se imaginou a necessidade de se estabelecer resoluções específicas dos tribunais superiores em relação a isso. Você percebeu que os nomes são diferentes para funções distintas e que depois que você menciona todos os nomes das aplicações, a gente tem dificuldade de lembrar o que é que a aplicação anterior fazia? Agora, multiplique isso por 27 estados. Imagine agora cada estado criando a sua solução distinta de inteligência artificial. Imagine que magistrados que estão no Rio Grande do Sul não terão as mesmas ferramentas de magistrados que estão em Alagoas ou que estão, por exemplo, no Amazonas. Isso me preocupa.
As resoluções que o tribunal tem criado, o CNJ tem criado, tem garantido e assegurado a autonomia dos tribunais. Os tribunais são livres para definir quais são as suas prioridades, quais são as aplicações que devem ser mais usuais. Mas eu sinto falta de um controle mais efetivo dos órgãos de direção do Poder Judiciário, da cúpula. E, Fernando, eu vou fazer uma comparação com o processo eletrônico. A gente chegou a ter no Brasil 35 sistemas distintos para você peticionar e para você lidar com os autos. Se você é servidor e magistrado e está lotado em determinado tribunal, para você está muito fácil, porque você vai trabalhar com aquele processo específico. Mas quando você leva em consideração a atuação dos advogados, por exemplo, e a atuação das partes que tem demanda no juizado especial, tem demanda na Justiça Federal, na Justiça Estadual, vira um problema você entender quais são as diferenças entre cada sistema, o que é que você precisa ter de equipamento para acessar os sistemas, e você começa a se perguntar o seguinte: se o Código de Processo é o mesmo, o que é a forma de peticionar e as possibilidades em cada sistema são diferentes? Até o momento a gente tem falhado, todos têm falhado, Poder Judiciário e OAB e Ministério Público e defensorias, de trabalhar em conjunto para estabelecer um sistema padrão, um sistema único. Isso vem acontecendo, os esforços estão sendo efetivados. A gente tem agora um portal, jus.br, que tenta, de alguma forma, ser o ponto de entrada no mundo digital para todos os serviços do Poder Judiciário, mas a gente tem muita coisa para percorrer. Os orçamentos dos tribunais são diferentes, as necessidades são específicas, mas a gente tem o desafio de, para o jurisdicionado, para aquele que procura o Poder Judiciário, que ele tenha as mesmas possibilidades em qualquer lugar. Vai ser interessante ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos anos. Perfeito, professor, muito obrigado. Professor, por mais que ainda tenha muitos debates acerca da utilização da inteligência artificial, a gente não pode ignorar o fato que ela tem tornado muito mais ágil essa prestação jurisdicional. Um dos grandes benefícios da IA, né, é a capacidade de aprimorar a eficiência do sistema judiciário. Processos que normalmente demandam semanas ou meses para análise podem ser acelerados significativamente. A IA pode auxiliar no gerenciamento de grandes volumes de dados, facilitando a identificação de padrões e precedentes legais, que possam ser relevantes para determinados casos. Isto posto, professor, na sua opinião, quais são os principais benefícios que o uso de inteligência artificial no judiciário poderiam trazer? Especialmente quando se trata de acelerar os processos, padronizar as decisões e a melhora da utilização desses recursos. Eu acho que antes da gente começar a usar a IA, a gente tem que aprender quais são as limitações da IA. A gente precisa entender quais são as implicações éticas do uso da inteligência artificial. Quando eu converso com uma turma de iniciantes, existe uma falsa ideia de que a IA vai servir para indicar a decisão correta e que vai substituir as pessoas no seu trabalho. As resoluções, pelo menos no âmbito do Poder Judiciário, vedam que isso acontece. Se você passar a enxergar a inteligência artificial como um suporte ao processo decisório, a gente tem que entender que esse impacto que você falou, Fernando, é muito mais fácil de ser medido em demandas massificadas, por exemplo, numa vara de execução fiscal, e completamente diferente numa vara de direito de família ou sucessões. Eu não quero nem aqui mencionar as varas criminais. Em situações processuais que você depende de uma valoração da prova, de inquirição de testemunhos, fica mais complexo a atuação de decidir, o trabalho do juiz de decidir. E aí, a gente precisa entender o seguinte: a IA não vai impactar em todas as áreas do judiciário da mesma forma, tá? O que é que ela pode ser útil? Ela pode ser útil no processo de gestão, de acompanhar a quantidade de processos que entram, a quantidade de processos que foram decididos, eventuais situações que se repetem, definir padrões e acabar com, ou tentar reduzir e mitigar a litigância abusiva, a litigância predatória, como algumas pessoas preferem. A IA também assegura, se ela for bem treinada e estiver atualizada, que você possa aplicar os precedentes mais recentes, os temas repetitivos dos tribunais com mais segurança. É difícil, Fernando, no dia a dia, acompanhar todas as decisões do STJ e do STF, saber exatamente que temas foram decididos e quais são as repercussões dos temas nas inúmeras demandas que acontecem no Brasil afora. Essa é a parte boa. Mas qual é a parte ruim? A parte ruim é o grau de confiança que a gente passa a ter
na máquina e nas decisões automatizadas, ou nos processos automatizados em geral. Se eu peço para você fazer uma conta de multiplicar de 5 dígitos de cabeça, Fernando, vai ter gente que vai pedir para você repetir de novo, ou, quem sabe, checar numa máquina de calcular para ver se a conta está certa. Mas se você faz a conta com a máquina na minha frente e me diz o resultado, eu tenho uma tendência a aceitar aquele resultado. Eu acho que o código e a máquina não vai errar. Mas se a máquina foi programada por seres humanos, se os dados que foram colocados na máquina foram criados, separados, organizados por seres humanos, aquele processo também está sujeito a falhas, precisa de revisão. E aqui é que está, para mim, a grande dificuldade, tá? As pessoas estão muito empolgadas no que a IA pode trazer para o bem, mas a gente precisa de algumas salvaguardas para que ela não acabe perpetuando padrões de discriminação, falta de transparência nas decisões e que uma programação mal feita e um treinamento de dados incompleto faça com que, por exemplo, eventuais minutas para despachos, para atos de mero expediente, ignorem informações que constavam do processo e que simplesmente não foram consideradas pelaquela aplicação de IA que foi utilizada para aquilo. E o mais interessante, Fernando, que eu acho, será que as pessoas que vão se submeter a decisões baseadas ou que foram elaboradas com base em IA devem ter o direito de saber que a aplicação da IA foi utilizada? Eu acho que essa é uma discussão que a sociedade como um todo precisa aprofundar. A gente mergulha na resolução nova do CNJ, lá pelo artigo 33, parágrafo 3º, vai se estabelecer que existe faculdade do usuário da aplicação de inteligência artificial de comunicar às pessoas externas, ao jurisdicionado, se aquela decisão teve, de alguma forma, a utilização da inteligência artificial. Veja, servidores e magistrados precisam comunicar internamente aos tribunais para que sejam acompanhados o uso da IA pelo tribunal. Mas a questão aqui é que o consumidor do Poder Judiciário, as pessoas que buscam a decisão, o cidadão, o jurisdicionado, tá? Ele tem direito a uma decisão de um juiz natural. De um juiz natural que é um ser humano. E eu não posso terceirizar para uma aplicação de inteligência artificial uma decisão, tá, que deve ser proferida por alguém que foi escolhido num concurso público, que mostrou que tem competência para isso. Além do mais, o monopólio da jurisdição no Brasil é do poder estatal. E muitas das aplicações de IA que eu vejo sendo utilizadas de modo indiscriminado hoje no judiciário pertencem a empresas privadas. Então, Fernando, imagine a situação. Eu tenho uma grande empresa que contrata os serviços de determinada plataforma de inteligência artificial, que também é a mesma plataforma de IA que é utilizada pelo Poder Judiciário. Quem tem que decidir? É a máquina ou é o ser humano? Porque se a máquina for substituir o ser humano na hora da decisão, eu vou estar violando garantias fundamentais que estão estabelecidas a todo mundo. Além do mais, eu tenho um risco, dependendo da versão da máquina que eu estiver utilizando, os dados que foram utilizados para treinar a máquina e que servem de base para as decisões podem ser acessados por grandes empresas, grandes corporações, que podem utilizar o mesmo banco de dados para prever qual vai ser a decisão e ajustar as condutas de acordo com a conveniência delas, tá? Então, como qualquer coisa na vida, eu preciso chamar atenção para um detalhe. A tecnologia em si, ela nem é boa nem é ruim. O uso que você faz da tecnologia pode ser um uso favorável, positivo, ou um uso negativo. E é nesse ponto que a gente precisa segurar um pouquinho a empolgação. Compete ao direito, como ciência que regula comportamento social, estabelecer limites. Não é porque a aplicação de IA permite que você adote determinadas condutas ou substitua você em determinadas condutas que é possível você fazer isso, Fernando. E a questão aqui que eu quero colocar para quem está nos ouvindo, por exemplo, diz respeito ao segredo de justiça. Você fala assim, mas Marcos, eu não vou contar a ninguém, não. Vai. Porque se você está utilizando uma aplicação de IA gratuita, e pela pesquisa do CNJ, pelo menos até o final de 2024, a maioria esmagadora dos servidores no Brasil utilizavam formas gratuitas de sistema de IA que estão disponíveis ao público em geral. Eu estou me referindo ao Gemini da Google, ao GPT, tá? E outras situações parecidas com essa. E aí o que acontece?
Se você não paga para usar a aplicação, significa dizer que as informações que você inclui na aplicação serão retidas para fins de treinamento e vão poder ser acessadas por outras pessoas depois. E aí, Fernando, imagine, por exemplo, uma petição inicial, que tem um nome, o CPF, o endereço das pessoas envolvidas. Quem sabe uma petição que trata, por exemplo, de uma questão previdenciária e a pessoa tem um problema de saúde. Talvez seja uma questão que envolva violência. A gente pode ter peças que têm fotografias, que têm laudos médicos, e essas informações, sobretudo nos que dizem respeito a ações relativas ao estado das pessoas, estão sujeitas a segredo de justiça. E, pessoal, não é porque a tecnologia permite que eu coloque uma petição para resumir e facilitar o meu trabalho em 10, 20 minutos ou 1 hora, eu vou poder fazer isso sem assegurar que o segredo de justiça não vai ser violado. Então, a gente precisa entender que há uma responsabilidade por trás disso. Você me pergunta se a IA será boa para o Poder Judiciário? Sim. Mas me preocupa, tá, o uso inadequado, antiético e, sobretudo, o uso da IA fora do que foi estabelecido como diretriz pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente precisa que a Resolução 615 seja observada por todos os envolvidos. Professor, eu tinha até algumas outras perguntas para fazer para o professor, mas eu acredito que no desenrolar da fala o professor já foi respondendo. Eu ia perguntar sobre questões de treinamento dos servidores, questões de responsabilidade, mas o professor, bom que já foi destrinchando e de forma magistral, professor. Bem, no mais, professor, muito obrigado por suas respostas. Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Eu que agradeço, espero que vocês possam pensar um pouquinho sobre o bom e o não tão bom, o que precisa melhorar da IA. E que a gente continue utilizando a tecnologia a favor da pessoa e dos direitos fundamentais. Até breve, pessoal. Isso encerra o nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @justconexão.el. Por lá você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre direito e saber quando vai sair o próximo episódio. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JustConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção desse episódio trabalharam João Paulo Repetuso, Micaele Lima, Rafael Gonçalves da Silva, Regiana Place, Rodrigo Sampaio, sobre a direção de Manuela Muniz e Fernando Iocomiso, sob supervisão das professoras Ana Cláudia Duarte Pinheiro e Juliana Pavão. Eu sou Fernando Iocomiso e ficamos por aqui. Até a próxima pauta.